Olá, mais um episódio do nosso Unimedcast. Hoje temos a honra de receber Kátia Oliveira, coordenadora do Pleno aqui em Caruaru, Felipe Albuquerque, consultor corporativo de qualidade, Jailma Barbosa, nossa assessora de imprensa, e eu, André Muniz, que estou aqui coordenando essa bancada para a gente conversar hoje sobre a unidade do Pleno aqui em Caruaru e as suas ramificações, os seus processos de certificação que estão por vir. Então a gente vai bater papo sobre isso aqui para você conhecer um pouco mais da dinâmica dessa unidade. E queria convidar a Jailma para que ela fizesse aí o seu acolhimento para aqueles que estão nos assistindo. É sempre uma alegria estar aqui com vocês para a gente falar sobre a Unimed Caruaru como um todo. Então sejam muito bem-vindos. Vocês já sabem que essa casa é sua, esse momento é de vocês também. A nossa expectativa aqui é sempre fazer com que você conheça mais os serviços, para que você, que já é cliente Unimed, possa saber tudo que você pode ter acesso dentro dessas unidades, as carinhas que estão ali por trás nos bastidores, tocando, né, esse plano que é tão gigante, essa operadora que é incrível e tem muito a oferecer para você. Então, como eu sempre digo, essa casa é sua e a gente está aqui só para contar para vocês, apresentar os cômodos a vocês delas e as pessoas que ali estão trabalhando para vocês. Estamos aqui com muita alegria, recebendo o Felipe mais uma vez, sim, o homem da qualidade. Isso aí. E Felipe está aqui porque Kátia também tem muita coisa para contar para a gente, muitos objetivos, muitos planos sobre o Pleno. Mas é essencial que a gente saiba, né, doutor André, o que é o Pleno, né? Apresenta para a gente. Isso aí. Conta para a gente, Kátia. Sim, vamos lá. O Pleno é um produto da Unimed Caruaru, né, que é um plano de atenção primária à saúde. Esse plano já é utilizado nos países superdesenvolvidos, então, Suíça é um exemplo, né, e a gente trouxe como diferencial da Unimed Caruaru esse plano. E nada mais é o plano que tem um centralizador do cuidado, né, então o paciente tem seu médico de referência que vai fazer o acompanhamento. E aí ele foca na promoção, na prevenção de doenças e agravos, né, na reabilitação, na paliação e na redução de danos. Tipo, ele vai ter sempre aquele médico. Sim, ele vai ter sempre pra aquele médico de referência. Um médico para chamar de seu menino, que chique. E esse médico, ele consegue acompanhar, né? Fazer toda aquela linha de cuidado daquele paciente desde o início até o final da vida. E aí ele vai indicando se precisa ir para algum outro especialista para investigar algum caso, mas é sempre ele que você vai procurar. Isso, o primeiro contato sempre é ele, né? Então, a porta de entrada é a unidade do Pleno. E ele vai fazer todo esse cuidado. Então, ele vai fazer o gerenciamento do paciente e, se for necessário, encaminhar para o especialista. Uhum. Muito chique, né, minha gente? É assim, agora, esse Pleno aqui em Caruaru, onde que ele funciona e que tipo de ofertas estão ali nesse produto? Tipo de serviços. De serviços. Ele funciona na Avenida Agamenon Magalhães, que é no Agamenon Empresarial, no 6º andar. Né? E o serviço que é ofertado é a consulta médica, a promoção da saúde também. Lá tem a demanda espontânea, que são atendimento de pequenas urgências. Né? Então, vamos supor que o paciente teve algum sintoma que consiga resolver de nível ambulatorial, é lá atendido. Uma coisa importante, Kátia, até para que as pessoas saibam como funciona essa unidade, para ter acesso à unidade, ele precisa ter o plano Pleno. Isso, é um produto que é adquirido, né, da Unimed. Então, ele olha na carteirinha dele, né? Isso, ele contrata aquele produto, né, que é o Pleno, e assim ele vai ter acesso à unidade, né? Então, lá só é atendido esse tipo de paciente que adquiriu o produto. É como se fosse um prêmio, Não, é que a característica assim, disso que Kátia falou, o modelo de atenção é o diferencial. Né? Você tem um modelo de atenção primária que vai ter esse acompanhamento em todas as etapas da vida daquele indivíduo e um médico que centraliza o cuidado, ou seja, ele vai conhecer a tua saúde a fundo e ele vai justamente fazer o percurso
traçar o percurso que você precisa percorrer para cuidar melhor da tua saúde. Então, esse é o diferencial desse produto e de um modelo de atenção que vai muito mais no foco de buscar saúde, ao invés de tratar doença. Isso, Quando você compara essa paliativo, unidade né? de alta complexidade, seja num hospital ou não, o médico que vai atender, ele vai isolar um pouco do olhar. Ele vai ouvir a demanda que você tem naquele momento, vai alinhar uma terapêutica que busque resolver aquilo ali, mas é uma coisa um pouco mais pontual. Quando você vai numa unidade de atenção primária, como o doutor acabou de falar, ele vai avaliar a sua história clínica, a sua história familiar, Isso. sua história de uso medicamentoso, e ele constrói um roteiro terapêutico que ele é muito abrangente. E que aí, como o doutor acabou de falar, ele vai promover saúde ao invés de tratar doença, porque ele tem um olhar holístico ali para aquele paciente. E aí ele tem também o know-how de encaminhamento para toda uma rede. Então, outra característica muito interessante do serviço é que ele não funciona sozinho como toda a rede, mas assim, as ações que são deliberadas dentro desse produto, elas evitam ou reorganizam o caminho do paciente dentro de toda a rede. Porque o risco de infecção, de contaminação, de agravo em uma unidade de maior complexidade é naturalmente maior do que numa unidade preventiva. Então, você deixa de expor o paciente a situações e a ambientes os quais ele não precisa necessariamente frequentar. Isso, e o grande diferencial desse plano também é porque em outros tipos de plano, o paciente ele faz o exame e não sabe a quem mostrar. Sim. Então, ele fica meio que perdido na rede. Né? E esse paciente, nesse estilo de plano, não, ele tem a quem procurar. Então, ele sabe o que precisar de algum acompanhamento, de mostrar um exame, ele vai voltar ao seu médico de referência e o médico de referência vai fazer todo esse cuidado. Né? Então, ele faz esse centralizador de cuidado. Então, se ele precisar de um dermato, ele vai para o dermatologista, faz a referência, né, que é encaminhar para o dermatologista faz a contra-referência para ele e ele fecha o cuidado. Né? Então, assim, ele não fica perdido na rede, porque tem paciente que faz vários tipos de exame, acaba repetindo exame porque vai para o cardio, para o endócrino, né? Então fica muito perdido, acaba repetindo exames desnecessários e ele faz todo esse fechamento. Então, ele é o centralizador do cuidado, né? E como o Felipe falou, ele não só vê a doença, ele vê o paciente como um todo. Doutor, me perdoe, não é um médico, é um pai. É por aí. Ele vai rapaz. justamente regrar aquilo que aquele filho precisa, se precisa de mais liberdade, menos liberdade, né? Fazendo, lógico, esse paralelo com a criação. Mas é importante esse aspecto que Kátia e Felipe mostram, onde você tem uma linha de cuidado, né? um planejamento para ser executado. Então, ele, por etapas, ele vai cumprindo aquele planejamento para chegar ao final. Tudo tem parâmetro também. Tudo. Normas a serem seguidas. Sim. Aí Exatamente. entra nosso dedinho aqui, né, Felipe, cobrando. Em todo o aspecto do cuidado, a qualidade precisa estar envolvida. Isso, necessariamente. O que é que você exige lá, Felipe? Então, a gente está em diante processo das normas? a gente está em processo de preparação, né, para que essa instituição ela seja certificada, ela também receba um selo, como a gente já tem nas outras unidades, né, da rede própria. E os parâmetros de qualidade que são comuns a todos os serviços a gente acompanha, né, do ponto de vista de gestão, de segurança do paciente, a gente já faz por definição. Como o Dr. André colocou, a gente precisa ter a qualidade envolvida nesse processo. Mas aí, como um plus, a gente traz, assim como a gente busca no hospital de maneira voluntária, certificar esse serviço. Então, a equipe de Kátia já vem se preparando para isso. Inicialmente, para esse ano, a nossa pretensão, nossa programação, na verdade, nós vamos conseguir a certificação pela RN, que é a Resolução Normativa número 506 da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, ela tem uma regimentação de normas, de requisitos, padrões de qualidade que a gente busca seguir para garantir que essa instituição ela fornece um cuidado, além de seguro, bem distribuído dentro da nossa carteira de clientes e que consiga abranger a públicos diferentes, tá? Então, ela é dividida em níveis, assim como na certificação da ONA, só que aí existe uma inversão, né? A gente falava disso aqui agora há pouco. A ONA ela traz certificações em nível 1, 2 e 3 de maneira gradativa. Então, você começa no 1, avança para o 2 e vai para o 3. Na RN 506, a gente tem o inverso. A gente começa com a certificação no nível 3, passa para 2 e depois para o nível 1. E quais são os parâmetros que precisam atingir, por exemplo, né? Porque a gente viu que ouviu falar, né, agora com o Kátia, de um serviço tão bonito, tão afetivo também, né? Alguém cuidando ali da sua saúde. Então,
o que é que o setor, né, o que é que esse produto pleno precisa cumprir para ganhar um selo de Sim. certificação de qualidade? Desse montante, desse rol de requisitos, a gente precisa de uma distribuição equânime e mínima de pelo menos 70 pontos para todos os níveis, tá certo? E aí no nível 3 a gente trabalha com a carteira de adultos e idosos, é a sua primeira certificação, então você aplica esses requisitos para esse público. Quando você certifica e avança para o nível 2, você abrange, além de adultos e idosos, você também coloca gestantes, puérperas, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então veja que você aumenta o seu grau de alcance. Sempre o sarrafo vai subindo. Vai subindo. Vai O ficando número mais pode difícil. até cair, né? Isso, mas a dificuldade vai Isso. aumentando. E quando você sai do nível 2 e você avança para o nível 1, aí você vai olhar para todos os seus clientes. Então a gente tem Da aí hoje pediatria. um universo de quase 70 mil beneficiários, né, doutor? E aí a gente precisa atender e olhar não para o pleno, né? Porque existe um quantitativo menor que não é para toda a carteira, Isso. mas dentro da carteira do pleno você precisa abranger, independente de faixa etária, todos os clientes. E aí o grau de complexidade se torna maior e eles ainda agregam mais um parâmetro além do perfil da população, que é o índice de desempenho de saúde suplementar acima de 0,8. Então ele traz um peso externo, que também é da ANS e da operadora, para dentro do serviço. Então veja, o rigor técnico é muito alto, o nível de preparo dessas equipes é muito grande, mas eu sei que a gente tem know-how para conseguir, a gente tem uma equipe bem capacitada e mais importante que isso é o apoio da diretoria para fazer tudo acontecer. Um exemplo, aplicação numa frase, do que seria um critério de avaliação, por exemplo. Olha, dentro de cada eixo dessas áreas que atuam, a gente vai buscar sempre um foco em segurança para o paciente e garantia de acesso. Ou seja, daquela minha carteira de clientes eu tenho estruturas de serviços e de exames que precisam ser obrigatoriamente realizados para evitar o agravo. Então, na faixa etária, por exemplo, do adulto, na mulher acima dos 40 anos, X consultas de mamografia para evitar o câncer de mama, por exemplo. O homem na faixa etária também de prevenção do câncer de próstata, X consultas ou exames para garantir aquela prevenção. Então, para cada perfil de público, eu tenho exames e rotinas que essa equipe precisa garantir para justamente evitar o agravo. Então, no fim de tudo, quem sai ganhando é o paciente. E tem mais, não é só ser solicitado, é fazer com que o paciente vá. Esse é o principal aspecto, né? Não é simplesmente gerar uma solicitação. É a adesão, né? Fazer prover os meios para que o paciente realize e acompanhar aquele resultado. Porque sistematicamente ele vai repetir aquele exame e à medida que saiu daquela normalidade, você já se antecipa e você já toma as medidas. Por isso que a prevenção ela é mais efetiva do que o tratamento da doença. Então você não é surpreendido pela doença, você vem acompanhando aquele paciente e aí à medida que ele apresenta um desvio do normal, você já tem uma atuação pronta para ele. Então, lá dentro tem uma preocupação muito grande, né, Kátia, em fazer com que os pacientes procurem o médico, né? Sim, na verdade era o que eu ia falar, né? Tem outro diferencial também no plano, porque assim, geralmente no plano que não é de atenção primária, o paciente vai procurar o médico quando já tem alguma demanda. Né? E lá não, a gente tem esse cuidado de fazer a promoção e a prevenção realmente da saúde. Então, a gente entra em contato com o paciente, a gente faz a busca ativa. Né? Então, a gente tem vários programas, entre eles, prevenção de colo retal, prevenção de câncer de colo e de mama, pacientes crônicos, citologia. Então, a gente faz esse acompanhamento, né? Então, vamos supor que no câncer de citologia, a gente vai fazer aquela faixa etária e vai fazer a busca ativa daqueles pacientes, das mulheres que estão com as citologias atrasadas. Então, nosso call center entra em contato com aquela paciente e chama ela para fazer a citologia. Né? Então, o paciente que é hipertenso, diabético, obeso, que a gente tem uma rotina mínima de solicitação e de acompanhamento trimestral, nesse caso, a gente entra em contato com ele, né, para chamar ele também para fazer esse exame e acompanha se ele fez, se deu alterado, ele faz esse acompanhamento junto com o médico. Né? Então, a equipe da atenção primária, ele não é só o médico. Né? Ele é formado por uma equipe multidisciplinar. Então, lá vai ter o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que é tudo ligado. Então, vamos supor,
O doutor Kleber, um exemplo que atende hoje lá no Pleno, ele tem uma enfermeira dele, que é Jéssica, que tem um técnico dele, que é Sidney. Então, ele faz todo esse acompanhamento. Então, a partir do momento que o paciente precisa de alguma demanda, eles procuram a enfermagem, né? Então, isso também facilita na comunicação. Né? Então, os enfermeiros, eles fazem esse gerenciamento do cuidado da carteira. Né? Então, se tem algum paciente que está atrasado, com algum exame atrasado, ele sinaliza para o médico, ele faz a busca ativa e a gente puxa esse paciente para estar fazendo esse cuidado. Ou seja, você percebeu, nesse momento que Kátia explica, que o profissional médico ele está cercado Sim. de outros profissionais de saúde para que esse cuidado seja o mais amplo possível. Então, não depende exclusivamente da ação do médico. Ou seja, você tem uma equipe de profissionais multidisciplinar que está gerenciando esse cuidado. Então, esse é um grande aspecto que, muitas vezes, esse modelo ele acontece também na estratégia do médico de família, no SUS, mas a dificuldade de você garantir acesso, de ter realmente a efetividade daquelas ações, é pelo fato de que os recursos são escassos na rede pública. Então, no sistema privado, você pode prover essa estrutura e é importante que aquele cliente do Pleno entenda esse processo, porque muitas vezes, quando ele adquire o produto, ele pensa exclusivamente no atendimento médico, né? Ou no atendimento hospitalar, e é um produto que tem todas as coberturas dos outros produtos, mas ele tem um cuidado diferente. E ele não tem nada a menos. Pelo contrário, o Kátia acabou de mostrar que ele tem muita coisa a mais. Né? Isso é muito importante de ser entendido realmente pelo cliente. Existe uma cultura de consumo na saúde, onde o paciente ele escolhe realmente onde quer ir. Então, ele sente uma dor, alguma necessidade, e ele pressupõe que deve ir a um cardiologista, a um reumatologista. Ele mas, fica tentando se adivinhar, né? Por mais que a intenção seja nobre, nem sempre ele tem o entendimento de se realmente é aquilo que ele precisa. Então, quando você tem um médico que é direcionador do cuidado, ele tem uma propriedade de avaliar e definir, até com conhecimento mesmo, de dizer se realmente é aquilo que ele precisa, ou de repente solucionar aquela demanda, e mais importante que isso, não perder a continuidade dessa assistência. Então, como já se falou aqui, não adianta você fazer um exame se você não tem a quem mostrar, se você não tem uma pessoa que conheça a sua história, que mais ainda do que olhar, possa avaliar considerando o seu contexto. E aí o doutor tem mais propriedade até para falar disso. Um resultado de um exame que tem um determinado parâmetro, para mim, ele pode ter um impacto clínico totalmente diferente para o outro paciente. Perfeito. A depender de faixa etária, perfil nutricional, medicamentoso. Risco, né? Risco. Então, assim, tudo isso vai ser avaliado por esse médico que tem esse olhar e, se necessário, sim, como o senhor disse aqui, ele tem cobertura para tudo. Então, de lá, Kátia é a prova disso, se sai com o direcionamento já formalizado e autorizado para qualquer outro tipo de serviço. Então, ao contrário, o paciente ele pode achar que está sendo restrito, mas não. Ele está sendo qualificado no seu atendimento e direcionado de maneira mais assertiva, mais célere para o que de fato ele precisa. Eu acho que dá até para dormir mais tranquilo, assim, sabendo que o médico está cuidando ali, está que é a equipe, olho, né? Você tem equipe. vários olhares aí para médica, você. né? Aí você tem justamente um plus. É um plus, e esse é algo que a gente precisa incentivar, porque o modelo de doença ele está fadado a não ser sustentável. Isso. Então a gente muda e olha para a saúde das pessoas e no adoecimento, para quebrar esse processo de adoecimento. E isso é o que a prática da atividade da atenção primária, né, Kátia? É isso que no dia a dia vocês fazem. Eu acho que é interessante você falar sobre essa equipe que fica lá monitorando, desse monitoramento, o que traz de benefício. No caso, a gente tem hoje um call center, né, que é uma equipe de técnicos de enfermagem que faz esse acompanhamento, né, desses pacientes que são crônicos ou que de programas preventivos. Então, ele faz essa busca ativa. A gente tem a equipe de enfermagem que faz tanto a questão da assistência também, como a questão do acompanhamento da carteira, que é o gerenciamento da carteira. Nada mais é realmente para ver se todos os pacientes estão com os exames em dias, se estão com todas a linha de cuidado certinha.
né? Então, a gente tem os médicos que fazem essa consulta, mas também que fecha todo esse cuidado, né? Ele também faz o gerenciamento da carteira deles junto com a equipe, né? Então, uma vez mensalmente, eles se reúnem, né? Eles veem os pacientes que tiveram mais agravos para fazer um PTS, que é um plano terapêutico singular, né? E aí ele consegue envolver a equipe multi, que são psicólogos e nutricionistas também, e até um endócrino, se for necessário, a gente consegue, né? Fazer todo esse controle dentro deles. E temos Uma alça fechada, todo mundo se conversando. Isso. Na mesma rede. É o que eu ia falar, que facilita muito esse cuidado, né? Porque, vamos supor, a doutora Carla atendeu uma paciente que está com um diagnóstico de ansiedade. Então, ela já consegue comunicar a psicóloga que está na unidade, a psicóloga atende essa paciente, já consegue dar um retorno para a doutora Carla, né? Então, esse acompanhamento, ele é muito próximo ao paciente, né? É o que eu costumo dizer, isso é um ganho. Às vezes, as pessoas que contratam não têm essa visão, acham que a gente está querendo meio que segurar o acesso. Né? Isso, mas não é de fato. É só o fato realmente dele ter um cuidado mais centrado, né? Um cuidado que realmente é preventivo, é reabilitador, né? Tem uma redução de danos muito interessante. Então, realmente, eu vejo como o melhor cuidado, tá? Não é puxando sardinha para o meu lado, mas essa questão é verdade. É verdade. Até que, acho que foi o Felipe que falou sobre vários exames que aí um médico pede 20 exames, aí depois eu vou no endócrino, ele me pediu 20 exames. Eu vou no clínico geral, ele me pediu mais 20. E no fim de tudo, se você for olhar, a maioria são, né, é o mesmo, quase o mesmo exame. E muitas vezes normais. E o interessante então, também... você nem perde tanto tempo, né? Porque é jejum que você tem que fazer, ir até o laboratório e a sinistralidade também, né? Isso. E também, Jailma, tem a questão, eu vou para o cardiologista, ele passa uma medicação, eu vou para um endócrino, ele passa outra medicação, e não vê a questão de interação medicamentosa, né? E lá a gente tem farmacêuticos também que fazem esse cuidado, né? Então, é muito interessante também essa questão. Esse é um ponto que eu acho que é crucial que a gente deixe muito claro. O olhar multidisciplinar proporciona essas melhorias, certo? Você tem, às vezes, uma gama de informação e eu posso ficar muito à vontade para comentar sobre isso. Quando você é especialista, você dá um foco naquilo que você realmente foi instado a responder. Mas o todo precisa ser visto. E o todo, ele é compartilhado com vários profissionais, com vários olhares. Então, no momento que alguém esqueceu de ver um detalhe, ali na frente esse detalhe é trazido à luz e é feita uma intervenção. Então veja que nós já falamos aqui, Kátia já falou, do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, da nutricionista, do psicólogo, do farmacêutico. Ou seja, onde é que eu tenho perda? Eu só estou vendo ganho. Não é isso? E assim, doutor André, para deixar bem claro também, porque muitas vezes confundem, né? O médico que acompanha, que faz esse acompanhamento no pleno, ele é um médico da família e comunidade, né? Tem muita gente que quando contrata o pleno acha que é um clínico geral, né? Então deixar isso bem claro. E aí teve um dia que eu disse que era doutor Carlos Leonel, né? Doutor, o que é um médico da família, hein? Você cuida da família todinha. Eu costumo dizer isso lá aos clientes, né? Porque é um clínico. Não, minha gente, ele é um médico de família e comunidade. Ele fez a residência, tanto como cardiologista, como endocrinologista. Ele fez a residência, então ele é especializado para fazer esse cuidado. Ele desenvolveu uma especialidade, se desenvolveu numa especialidade. Ele não simplesmente se formou e caiu de paraquedas ali. Ele fez mais 2 anos de vivência, né, prática e teórica, para ter esse cuidado amplo, né, ter esse cuidado mais abrangente. E foi cobrado para isso. Né? Ele teve que fazer prova, passar por processo seletivo para se diferenciar. Ele sabe. Aí vai o processo dele, sabe todo o processo que é para cuidar da saúde daquele paciente. Quando ela fala aí de PTS, que é o Plano Terapêutico Singular, a gente está falando de padrão ouro. Então, você individualizar, ou seja, singular, quando você individualiza o cuidado, a terapia, para aquele caso do paciente, você não trata ele como um diagnóstico, você trata ele como pessoa. Sim. E aí, quando se fala em medicina de família e comunidade,
é entender por definição que a comunidade, a família, o meio social, cultural, espiritual, econômico, todos esses fatores que estão na comunidade e que impactam na família são o que a gente chama na faculdade de DSS, determinantes de saúde. Quer dizer, são coisas que vêm da sociedade, o determinante social em saúde, mas que muda a vida do cliente. Sim. E se o médico não tiver esse olhar, ele dificilmente vai conseguir implementar uma rotina que seja de fato terapêutica, ou seja, que gere melhoria de vida para aquele paciente. Então, não é porque eu tratei o paciente A com determinada linha terapêutica que eu tenho uma garantia de que o paciente B também vai ter o mesmo Às vezes resultado. o entendimento é totalmente Isso. diferente, né? É. Tudo isso é justamente observado por mais de uma pessoa, Isso. quando muitas vezes você sabe que na frente do médico o paciente tem um comportamento, Isso. mas Isso. ele se abre mais com o técnico de enfermagem ou com a Isso. enfermeira, e aí ele traz uma situação que na hora ele ficou envergonhado. Isso. Né? Isso. Então, Isso. essa múltipla atuação é que garante um melhor resultado. E outro cuidado que nós temos também bem interessante é quando o paciente dá entrada no hospital. Né? Então, a gente recebe um alerta que aquele paciente deu entrada no hospital. Se a gente vê... Ele está monitorado o tempo todo. Isso. Nem sabe. Ele só Tem sabe chip. quando ele recebe Você a ligação. botou chip, né? Então, a gente vendo que aquela entrada foi sensível à atenção primária, Isso. né? Que aí a gente fala que foi um pico hipertensivo, Isso. uma hiperglicemia. Então, a gente pega o paciente e faz a buscativa. Olha, eu vi que o senhor deu entrada no hospital, tá precisando de alguma coisa, Isso. eu vi que a glicemia estava alterada. Vamos Fantástico. estar marcando uma consulta com o seu médico de referência para que ele possa lhe avaliar por perto. Então, a E gente tem nesse esse caso, cuidado. ele poderia não ir para o hospital e ir para o pleno? Sim. E acabou procurando um Sim, hospital eu até... Ele foi num Do horário horário, que o vamos pleno dizer assim. não Isso, tinha às vezes funcionamento. acontece deles procurarem porque o horário não é, o pleno não está em funcionamento, Isso. né? Uhum. Mas assim, acontece às vezes sim dele procurar com o pleno em funcionamento e uma das que a gente já aproveita o momento da busca ativa para explicar também, né? Que da próxima vez que ele houver necessidade, ele Isso. procure, porque lá ele vai ter esse cuidado mais próximo, ele vai ser atendido pelo médico que tem acompanhamento lá Sim. com ele, né? Então a gente já faz essa orientação, porque pleno também é educação. Isso Né? é fundamental para atingir a certificação Sim, também, né? com Felipe? certeza. A gente precisa mapear. E o conceito é exatamente esse. Causas sensíveis à APS. Então não é só porque foi no hospital, mas é porque ele foi no hospital por uma demanda passível de ser acompanhada naquele serviço. Exato. Uma condição que, se ele tivesse seguindo a linha de Isso. cuidado, provavelmente aquela situação não Entrada. aconteceria. Isso. E numa situação dessa, nesse rastreio, quando ele passou, aí ele chegou no farmacêutico, o farmacêutico observa que ele não está tomando o remédio da forma correta, Sim. ele está tomando o remédio junto com outro que tira um pouco da efetividade. Então, esses detalhes, só a equipe que consegue. Para que a gente tenha a condição de uma pessoa só ter toda essa visão, é muito difícil. Né? Assim, ele teria que estar muito instrumentalizado e nem sempre a gente tem tanto recurso. Futuramente a gente vai até dispor disso, mas não é a realidade para muitos hoje. Mas eu acho que um aspecto importante é a gente mostrar qual a expectativa que passa dentro de você, Cátia, e da sua equipe para esse processo de certificação. Qual o sentimento que a equipe tem traduzido para você? Eu costumo brincar, né? Porque eu acredito muito, eu tenho, assim, plena consciência que a acreditação é muito importante, né? Então, ela traz mais um reforço, né? Daquilo que a gente está desenvolvendo. Então, é uma coisa que a gente tem procurado e esse ano vai, Sim. né, Felipe? Com certeza. Mas Compromisso assim... meu com a diretoria. Né? Tem que ir. Então, Vamos lá. é só realmente para reforçar as boas práticas que a gente já faz. É a comprovação das boas práticas que a gente faz lá. Então, é só uma confirmação e um reforço do que já é feito.
Dá aquele frio na barriga, mas a certeza de que... Sim, sempre dá. É que assim, como vão vir avaliar, né? Aí você Isso, fica, é. meu Deus, mas tá tudo certinho. É igual quando você Mas não o tá frio na devendo barriga nada, mas é a sensação mas vem o maior da farejador nas responsabilidade. malas assim, né? Aí você diz, mas tá tudo certo. Não tem nada ilícito na minha mala. Mas olha o cachorrinho da polícia ali passando. Você fica lá torcendo para dar tudo certo. É. Por mais que você saiba que está certo. Exato. Mas sempre tem aquela torcidinha, aquele friozinho na barriga. Esse medo, esse frio na barriga, esse receio, ele só denota o grau de responsabilidade que a Isso, pessoa isso. tem. Então, se ela está com esse sentimento, é porque ela está preocupada em fazer dar certo, né? E aí corre para cada dia dar mais certo possível, né? Sim. Pra... E ainda preocupado também no ponto que não está totalmente Isso. certo, Ajustar. né? Fazer essa correção, porque é o ciclo, né? Você tem que estar fazendo, corrigindo e mudando a rota quando é necessário. Então, você tem sentido da equipe que essa cobrança tem deixado eles mais ansiosos, ou eles estão também com aquele sentimento, poxa, vai ser bonito que a gente vai Eles mostrar estão o um que faz. pouco ansiosos, né? É normal que isso aconteça, até porque, como o senhor falou, tem algumas coisas que a gente vai precisar estar melhorando, o que é normal em qualquer unidade, Sim. né? Até para a gente ir atrás da melhor experiência do paciente, né? O que é que a gente deseja. Mas, assim, eles estão na certeza que vai acontecer. Isso é né? importantíssimo. Então, né? A confiança naquilo que você executa é fundamental. Porque eu acredito que só se faz bem aquilo que você gosta. Isso. Principalmente no quesito, eu sei que em qualquer profissão isso é relevante, mas na saúde isso é muito mais relevante, porque se você não gostar disso aqui, não adianta, você vai entregar algo que não atende à expectativa do paciente em um aspecto ou outro, mas isso é perceptível. Sim. Então, quando você tem essa entrega, né, tem essa questão sacerdotal de você se dedicar àquilo, é muito interessante. Felipe, e você, enquanto consultor da qualidade, o que é que você qual é o teu diagnóstico prévio aí? Esses meninos estão no fio da meada. Olha aí a Não responsabilidade. entrega tudo não, Felipe. Segura um pouquinho, né? Eu acho que assim, eles têm muita capacidade, sim, de fazer. E todos esses aspectos, eles são imprescindíveis. Assim, essa vontade, esse desejo de fazer acontecer, essa responsabilidade. E, mais do que isso, a construção que acontece do crescimento do profissional e do serviço. Porque todo esse processo puxa a instituição para cima. Né? Então, gera um clima de melhoria onde todo mundo realmente precisa se solidarizar à causa e se ajudar para que as coisas aconteçam, com foco, claro, no paciente. E a equipe amadurece muito dentro desse processo. Então, a gente cobra, sim, muito, pautado sempre no requisito, mas a gente gera esse crescimento profissional. Então, a despeito dessa preocupação e dessa ansiedade, a gente vê as pessoas crescendo profissionalmente, colaborando para uma assistência cada vez mais assertiva, mais segura. Então, a minha impressão é de que, sim, a gente tem capacidade para isso, que isso vai somar e outorgar aquela boa prática. Porque, assim, você faz tanto, se dedica tanto diariamente, sim. E às vezes você não sente o resultado prático disso, mas quando vem uma pessoa de fora que aplica um método, que chancela aquilo ali, você se sente gratificado. Né? E parece que nesse caso não vai ser só uma pessoa de fora, porque vai ser RN e ONA. Como é esse negócio aí? A nossa pretensão é, nesse ano, fazer a certificação de boas práticas da ANS pela RN 506, como eu falei aqui a princípio, que aí tem um foco mais dedicado ao perfil da carteira, ao nível de acesso, ao nível de exame, tá? Que aí ele é mais aproximado da característica técnica do produto no pleno. Né? Talvez por isso também o grau de complexidade seja muito alto, porque a gente precisa afunilar bem o nível de assistência fornecido, inclusive as evidências precisam ter essa característica também. E aí, passada essa primeira etapa, fazendo essa certificação, a gente pretende avançar para fazer uma certificação pela ONA, também lá no pleno, que a gente já tem no hospital, a gente já tem na unidade de oncologia, e aí o foco maior é em segurança do paciente e excelência de gestão. De certa maneira também, se já atinge uma certificação... Isso, contribui para outra. Contribui, isso, né? Está num padrão. Isso, uma coisa acaba levando a outra. E a gente tem algumas áreas que são corporativas, então, abastecimento de suprimentos, compras, então, assim, são áreas que elas fazem intersecção em toda a nossa rede própria. Então, é uma coisa que, uma vez implantada,
dentro daquele setor, daquele processo, é indissociável das outras unidades. Eu não Todas as consigo mais unidades. fazer Já tem um ganho por si isso, só, né? sem ser pautado naquele princípio. Isso. Então eu acabo contaminando, deliberando que aquelas outras áreas cumpram aquelas normativas e todo mundo vai ganhando ao longo desse processo. Nesse caminhar, né, para essa certificação, como é que se dá a partir de agora? A gente está trabalhando com essa expectativa Sim. dessa avaliação. Aí você inscreve, chama, eles marcam uma data ou pega de surpresa? A gente contrata uma instituição acreditadora, né, que Isso. a gente chama de IAC, e aí eles marcam uma visita chamada de diagnóstica organizacional. Então eles vêm para a unidade, trazem todos aqueles requisitos, a gente tem um plano de visita e eles vão conhecer em cada área ali do serviço. É o famoso pré-teste. Isso, é um pré-teste. Se a gente tem ou não o nível de evidência que a gente Ainda precisa. tem isso, né? É. Ainda vai Pois pré-testar. é. Por definição, o que as instituições costumam fazer é chamar o diagnóstico organizacional e com esse relatório começar a trabalhar para posteriormente fazer a certificação. Como a gente já tem um processo de melhoria de gestão da qualidade implantado há muito tempo, não só lá, mas também em todas as áreas, nas outras áreas, a gente já tem uma noção de como a gente está. Então, a depender do que a gente recebe no diagnóstico organizacional, a gente só cumpre o tempo mínimo, que é o que nós fizemos na unidade de oncologia. Recebeu o relatório, a gente verifica ali de maneira formal como foi o processo, com no máximo 30 a 45 dias a gente já marca a visita de certificação e aí a gente corre atrás do que ficou pendente durante esse pequeno período de tempo para garantir essa certificação de pronto. Não é fácil, mas a gente consegue. Eu tenho conseguido isso nas Eu outras acho que unidades. antes do pré-teste oficial, quando chama, o Felipe é quem vai lá. Ah, sim. Isso a gente já vem Sim, fazendo. a gente Esse vai trabalho acompanhar, interno né? Isso é Se contínuo. passar é por o mim, que realmente acontece, né? Porque quem vem botar o selo, laço, né? botar só o vem laço, botar o laço. né? botar o laço, porque ele não vem fazer nada, ele vem Os atestar ajustes, o trabalho feito, né? A certificação da APS de boas práticas, ela tem várias folhas, né? Então você já vai lendo, isso aqui falta, isso aqui Isso, falta, né? isso. Então já vai fazendo E meio vai que correndo atrás isso. daquilo ali, né? Assim. Isso. É isso aí. E gera aquele sentimento de que eu vou alcançar isso, porque eu sei que a gente está no dia a dia Isso. fazendo de Fazendo. fato, então Isso. agora eu só quero o selo. É isso. Eu só quero que todo mundo saiba de fato que agora está validado, carimbado, chancelado. É como se fosse a premiação do que a gente já faz, né? É Então, a a Copa do Mundo, né? Isso. E a diretoria sempre coloca para a gente que a gente não quer o certificado no sentido de ser um papel na parede. Não serve. Sim, né? né? Se aquilo ali não se traduzir numa prática assistencial efetiva e segura para o paciente, é melhor não ter aquele selo. E Porque vai o ter, propósito porque não é esse. mais vergonhoso você obter o selo, depois Isso. você perder E você no meio assume do uma caminho, né? Na responsabilidade, primeira, Isso. né? Na porque- primeira E sempre tem esse processo, Sim, né? tem a visita. Você tem a conquista, mas depois você precisa Isso. ser recertificado. E aí, por isso que a gente precisa enfatizar que não é um processo maquiado, Isso. um processo que você arrumou a casa para inglês ver, Não. como se diz no ditado. É uma coisa que está documentada, evidenciada ao longo do tempo. Isso. E isso justamente é a coroação de um trabalho Isso. constante. E assim, deixar claro que a certificação nada mais é do que a entrega, Isso. né? Então, a gente não quer certificação para colocar na parede. Não, não. A gente quer certificação realmente para entregar melhor ao cliente, Isso. Perfeito. né? O principal objetivo é esse. E O ela resto é como consequência. ela é voluntária. Então, assim, ninguém chega aqui para obrigar, não. A gente que busca, a gente que contrata, que se prepara, que apresenta as evidências para receber um resultado, seja ele favorável ou não. Então, a gente assume essa responsabilidade. Perfeitamente. Bem lembrado, Felipe. Porque é interessante que as pessoas tenham Isso. esse conhecimento. A gente, quando busca um processo desse, não tem necessariamente que fazê-lo. Sim. A gente faz porque a gente acredita no que faz e Isso. precisa ter uma chancela externa Isso. para não deixar aquela. Não, você está vendendo só o seu peixe? Não, eu Isso. vendo meu peixe, mas ele tem um selo. Sim. Isso, É tipo, a exatamente. ANS não está obrigando você a ter selo. Não. Esse não é o papel dela. Assim, aí Posso eu não- continuar sem selo, Sim. mas se eu quero e a gente Isso. sabe que esse é um desejo, o diferencial, nós vamos buscar. Isso. Isso. É onde entra o que você falou muito sobre o papel da diretoria nesse Isso, momento, né? De é. decidir Isso. que aquela equipe, porque, por exemplo, Kátia por si só não teria essa autonomia, Sim. Felipe por si Também só não. também não. Então, precisa de uma validação Isso. da diretoria para isso. Aí o olhar dela
Exato. vê isso como muito positivo. A de estratégia, maneira ela vem da diretoria junto com o Conselho de Administração e a gente vai acompanhando a execução dessa estratégia e as lideranças são quem põe a mão na massa, que vão fazer a coisa acontecer e acompanhar os indicadores para que aquilo que foi pensado estrategicamente a nível de CONAD, a nível de Direx, está acontecendo, e isso nesse acompanhamento contínuo, porque toda hora você tem que olhar se precisa mudar a rota ou não. Esse é o processo de qualificação mesmo, em todos os aspectos do nosso dia a dia, ele precisa estar presente. Um confronto para diretor agora. Para quem não sabe, o doutor André Muniz é médico, mas também é diretor na Unimed Caruaru. Então vamos agora colocar o diretor na parede. Sim. Diretor, caso, em nome de toda a Direx, tá? Vocês não tivessem a certeza daquilo que se está sendo entregue, vocês se submeteriam a tantos esforços e energia para testar algo que vocês ainda não acreditam nele? Na verdade, Jailma, se a gente fizesse só por fazer, só para arriscar ter ou não ter um selo, uma certificação, seria muito amador, né? Isso é algo que é pensado muito, muito antes na gestão, para que aqueles processos que você está desenhando, ele já siga um objetivo e essa meta de certificar, porque senão você faz de qualquer jeito. Isso. Você pode até ter uma certificação obtida de qualquer jeito, mas a manutenção daquilo não vai acontecer, porque você não sabe o que está fazendo como deu. Então, eu diria que a resposta para você, se essa visão fosse, vamos lá, vamos ver se dá certo, era amadorismo, e não há espaço para isso dentro da gestão da Unimed há muito tempo, graças a Deus. Sem o apoio da alta gestão, eu posso dizer categoricamente que é impossível, porque o grau de exigência que a certificação traz denota necessariamente o apoio da alta gestão. Como é que eu, enquanto liderança, vou engajar minha equipe e todos os atores envolvidos ali, porque realmente é multidisciplinar, se eu vou ter pessoas que vão apresentar dificuldades, resistências ou necessidades peculiares e que podem recorrer à alta gestão por motivos diversos, e de dizer, aqui eu preciso fazer, porque na unidade que eu trabalho em outra ordem também não precisa, e por que eu vou seguir? Ou seja, se eu não tiver uma validação da alta gestão para explicar, sensibilizar e dizer, realmente é necessário pelos motivos que estão aqui postulados e etc., eu não consigo ter força técnica e nem autonomia de fazer valer e de cumprir tudo aquilo que é prerrogativa da certificação. Aí é realmente impossível. O apoio deles é primordial, né? Sim. E a doutora Roberta, quando chegou, né, Felipe, em Com uma essa das reuniões, característica, ela disse, sim. quero todos os serviços de Isso. rede próprias Ela certificados. tem um Essa é a nossa orgulho, missão. viu? Ela Enorme, Ela é enche, bem determinada. ela enche Claro, o pulmão para dizer Isso. os recursos próprios. A gente se orgulha muito disso. O doutor André já teve nesse cargo conosco, Mas começou é no hospital natural, e ela viu, Jair? continuou. É natural de quem tá E vem puxando até hoje. Né? Isso. À medida que a gente vai vivenciando o dia a dia dos recursos próprios, você acomete até o pecado de se achar não pertencente à Unimed. É verdade. É verdade. São, A gente parece, até mundos. brinca às vezes É. que às vezes você vai falar, não, mas vocês não estão. Vocês quem, cara pálida? Você é tudo do mesmo Tá barco. todo mundo no mesmo barco, é verdade. Então, mas é porque a gente tem isso, a vivência assistencial, ela tem uma característica, a vivência de gestão tem outra. E é importante a gente conseguir fazer esse elo. Faltando um pouco, hoje a unidade do Pleno aqui em Caruaru já tem uma estrutura bem organizada, mas eu sei ali por algumas informações privilegiadas que isso está sendo levado para outras fronteiras além de Caruaru. Isso. Hoje a gente tem um Pleno Bonito, né, que foi contratado lá por uma empresa.
E a gente já faz esse acompanhamento lá, né? E o que a doutora Roberta quer é que esse pleno ele vá indo para outros lugares onde a gente atende, né? Então, começamos por Bonito, mas vai estender por Santa Cruz e depois Garanhuns, né? Então, a gente já tem uma equipe que está sendo estudada, fazendo todo o protocolo necessário para iniciar também a atenção primária nesses lugares. E aí, como é que acaba funcionando esse atendimento lá em Bonito? É a mesma logística do pleno, né? Tem Então, lá uma- está sendo um lugar. construída. Por enquanto, hoje, esses pacientes do pleno estão sendo atendidos na unidade de Caruaru. Certo. Né? Mas, assim, já está sendo vista a questão da construção da unidade própria deles para que eles estejam esse atendimento lá. Então, eles são captados pelos técnicos de enfermagem, tem a mesma É um- atenção. A Só não tem avaliação de o saúde, físico, por Isso. enquanto, Ainda. mas a gente mas tem Mas uma o parceria produto- com a prefeitura, com Isso. o nosso contratante, e a gente está executando a instalação física para que a gente realmente possa ter um núcleo lá dando esse cuidado realmente próximo, né? Mas os clientes lá da de Bonito já estão, os clientes do pleno de Bonito já estão tendo essa Isso, atenção, esse cuidado. tem médico, inclusive, com a agenda lá, né? Então, as gestantes, a gente Isso. já colocou um obstetra para fazer esse acompanhamento de perto, para que não seja necessário deslocar para Caruaru e fazer esse acompanhamento. Então, ele vai lá e faz esse atendimento, né? E quando a unidade estiver pronta, também a equipe vai estar lá pronta para atendê-los. E lá em Santa Cruz, quando foi instalado, tá sendo... Tem as instalações próprias que estão... Dentro do novo, da reestruturação do pronto atendimento de Santa Cruz, já tem uma contemplação para Tem um espaço, essa Sim. questão espaço reservado ao de pleno. ter- Isso mesmo. de ter transformar, na verdade, esses serviços em núcleos de atenção primária, porque a gente acredita nesse modelo. O modelo de atenção primária é algo que a gente entende como a sustentabilidade, né? Como algo que vai nos permitir ser perenes dentro do sistema de saúde privado. Além de ser o melhor entrega ao paciente também, né? É. Então, além de ter essa questão de realmente ser melhor para a empresa, a entrega e o acompanhamento também é melhor para o cliente. Acho que por tudo que a gente já contou aqui, de fato, Sim. se tivesse uma figurinha, aí a câmera ia me centralizar, que era vocês falando eu assim. E a Nazaré fazendo aqueles cálculos. Mas, rapaz, tudo isso, e eu preciso marcar um Imagina, especialista né? tal, tenho que ir tal, em tal clínica, em tal laboratório, em E tal nesse lugar. aspecto, muitas vezes, a proximidade com a equipe vai ter atalhos para esse processo, né? Então, Com certeza. é importante que a gente ressalte que o cuidado ao cliente do pleno, ele é prestado por uma equipe. Ele não é isolado, não é, ele não depende exclusivamente do médico. O médico é o centralizador do cuidado, porque ele vai capitanear aquelas ações, mas tem todo um back-office por trás que traz informações para que, na hora que ele vai decidir, aí eu acho que Kátia precisa fazer a mamografia, mas ele recebeu essa informação Isso. faz 2 anos que ela não faz mamografia, ou o Felipe precisa fazer uma hemoglobina glicada, também já está mais de 6 meses que ele não faz. Essa informação, na hora que o cliente chegou na frente do médico, ele já recebeu. Então, para isso, tem equipe, Ele para tem um isso mapa, tem né? sistema. Ele tem um mapa do paciente. Sim. Exatamente. Ele Existe todo um sabe repertório. exatamente se o paciente Isso. cumpriu ou não aquilo E que... é interessante porque cria Que um vínculo, deveria, né? E com não só o certeza. vínculo com a equipe de saúde, com a equipe como um todo, Sim. porque nós temos recepcionistas, Sim, sim. e a gente foca muito no atendimento humanizado. Então, o paciente ele é chamado pelo nome, não é chamado por senha. Né? Então, assim, tem pacientes que vão lá, levam presentes para a recepcionista, É bem para o legal. técnico, porque realmente cria o vínculo. Vincula. Porque Eu quero uma sala no pleno. vamos sim. analisar essa possibilidade. Remotamente, mas vamos. Mas isso, fazendo também um link, ou seja, a gente tem tanto desafio pela frente e a gente ainda acha pouco, a gente ainda fez adesão ao Jeito de Cuidar, que é um modelo de gestão da Unimed do Brasil, que impõe também uma série de requisitos para que a gente possa também, de certo modo, receber uma certificação. E as práticas
quando você já menciona, ou seja, o cuidado ele começa da forma com que o cliente vai ser acolhido, né? A pessoa que vai recepcioná-lo, se ela já olha além da carteirinha dele, ou seja, enxerga a pessoa, ela já começou certo, né? Então é esse o fundamento que a gente tenta mostrar, que todo ente dentro da cadeia é importante. Sim. A gente não consegue ter uma ilha de excelência no atendimento médico. E nada antes, e nada Se for depois. assim, a né? certificação nem acontece. Sim. Exatamente. E pontuar também que existe um background técnico muito forte de tecnologia em todo esse contexto. Então a gente investe muito nisso. Então quando Kátia traz a realidade de ser assertiva ao ponto de buscar o paciente para fazer determinado tipo de exame ou acompanhamento, existe uma estrutura dentro do nosso prontuário que ela faz uma predileção daquele público de quem tem maior ou menor chance de desenvolver agravos, para que a gente seja mais efetivo e mais eficiente no sentido de garantir mesmo que aquele paciente não desenvolva complicações maiores, até pelo bem-estar dele, porque quanto mais a gente se antecipa, mais efetivo a gente é nesse cuidado. Eu vou dar um spoiler, tá? A gente está testando uma ferramenta da Faculdade Unimed que com certeza vai deixar a vida de vocês muito mais fácil. Maravilha. Olha, Sempre vai- quis escutar isso. Zerou a doutor André. expectativa agora, Trazer uma gama de informações, e aí, reforçando, Felipe, esse seu comentário da tecnologia, para essa antecipação. Sim. Né? Então, É segredo para Felipe também. Felipe, você é o homem da Eu qualidade. sei de fique outros olho. projetos que abrangem um hospital, mas do pleno eu vou fingir que não sei. mas, sem dúvida, eu acho que esse teste vai ser Vai ajudar. super positivo e vai só concretizar aquilo que a gente já degustou na apresentação, mas tenha certeza que a vida de vocês vai ficar Ficarei muito mais muito fácil. feliz. E a do paciente também, né? Não, Sim. claro, né? Porque É ganho. Todo quem vai mundo- receber o o resultado, né? resultado é É, aquele exatamente. cliente que muitas vezes Nem sabe. nem sabe. Né? Só para a gente citar a importância dessa antecipação, lembrar para quem não teve o conhecimento ainda, que a gente tem usado tecnologia e a gente conseguiu detectar, numa análise de imagens de raio-x, Sim, um câncer de pulmão em estágio super inicial. isso. Né? E a gente evitou um dano enorme à vida Paciente. dessa cliente. E a gente tem esse depoimento, ele está nas nossas redes Tá sociais. lá. Se você Isso. Isso ainda atraiu não viu, olhares você do pode- Brasil, na verdade. né? Exatamente, Da imprensa né? nacional, inclusive. imprensa nacional, perfeitamente, mostrando que esse cuidado é uma prática constante. Isso, né? isso. Tecnologia super fundamental. A gente, inclusive, vai ter a oportunidade de conversar mais com essa equipe de TI, Isso, que isso. eles são nossos Faz toda a pink diferença cérebro, aqui. eles são nossos cérebros. assim, né? Exatamente. Eles Vale a são pena fenomenais, conhecer isso. porque Muito bom. imagino como é você deixar tudo isso conectado. É. Como você tem que estar antenado ao que há de mais novo possível Isso. para que esses processos E não um detalhe, se percam. lhe permitindo dedicar mais tempo ao cuidado, Ao cuidado. à interação, Isso. né? ao Livrando trazer você aquele paciente. da Eu não burocracia, da consigo perda do tempo. imaginar o funcionamento do pleno ou de qualquer outra Sempre a gente unidade tem que com estar qualidade sem a TI. Não dá. Né? Porque eu fico imaginando a gente procurando folhinha por folhinha do prontuário. Pois É né? impraticável, Então, é não tem impraticável. como fazer a gestão. Teve um cuidado dia em desses rede, né? que eram Então, Sim. os exames físicos, né? De imagem, por exemplo. Aí fica a pastinha de exames de imagem para você procurar. Então, assim, ali ainda são casos específicos, porque precisa. O do físico tem o apego ainda do paciente ao físico, Não, né? É, do Hoje tá- paciente, do sim. paciente, sim. sim. A gente É não isso usa mesmo. mais. Isso. O paciente é o físico, aí você vai. Vamos lá, vamos. Mas aí vai vamos construindo essa fazer a cultura parte- com ele. Agora imagine o papelzinho, porque o exame de imagem também não é grande, né? É uma pastinha grande. Não, mas hoje eu tenho encorajado os pacientes a não pegar resultado, principalmente se ele for atendido nas unidades da Isso. Unimed, onde o resultado está lá Tá lá. disponível para mim. Se ele realizou um exame de imagem no hospital, realizou Também um exame assim. de laboratório, eu vou acessando. Eu não preciso você Eu perder tenho o acesso. tempo Isso. só
confira lá pelo site, então, o resultado está pronto. Então O vamos embora paciente para o não doutor. precisa nem voltar lá no hospital, Isso, né? tá Então o tudo no médico lá do sistema. pleno, que faz esse acompanhamento, ele Acessa. abre o Já sistema e vai acessa. ver o que foi que foi Ai, dia desses, solicitado. eu fui fazer. Eu tecnológica, viu? Sim, sim. Fui fazer uma cirurgia. Aí, eu fiz o exame, acho que 24 horas antes, enfim, 24 horas antes, a nível de urgência, porque estava vencido o resultado anterior do meu, e eu não me atentei, porque ele tem um prazo de 3 meses, Sim. aquele específico. E aí já tinha passado alguns dias, aí, não, é melhor que você faça tais exames e faz com urgência. E aí eu cheguei no dia da internação para cirurgia, né? Eu, moça, eu não tenho eu não trouxe o exame impresso, não. Pelo meu código, você consegue acessar? Mesmo a gente sabendo. Sabe aquele que você Tem um diz? receio, Não, né? deixa eu só confirmar que É. eu não estou levando o impresso, Sim, mas A É natural, tecnologia né? o ainda médico tem, vai né, acessar, não vai na hora. Esse delay. Eu sou, mas ele vai acessar, não vai? Esse é o novo. Então, a gente, de certa maneira, mesmo dentro, e olha, assim, quantos anos de Unimed, né? Eu já dentro dos processos e tal, mas mesmo assim, a gente ainda tem um pé lá, os milênios, né? Um pé na tecnologia, outro Isso. pé lá na segurança lá atrás. Essa vivência, né? À medida que as pessoas vão experienciando essas Isso. situações, a gente vai trazendo a cultura nova. A gente está se aproximando do final desse encontro, que Passou mais, rápido, viu? mais uma vez foi excelente. E eu acho que a gente conseguiu percorrer bem aquilo que o Pleno entrega, né? Eu acho que nós quebramos aqui alguns paradigmas, principalmente da visão externa, e você, cliente, que ainda não conhece esse modelo de atenção primária, ainda não conhece o Pleno, ao ver esse podcast, com certeza o teu conceito vai mudar. Mas eu queria que você desse aí para a gente algo que a gente não tocou, alguma mensagem que você acha relevante do seu dia a dia, que possa enriquecer aqui esse nosso debate, que foi extremamente diverso, mas muito assertivo, porque nós passeamos aí por vários aspectos. Sim. Doutor André, eu acredito que é muita questão cultural, né? Então, assim, trazer algo novo para a Unimed Caruaru com o que o paciente não era acostumado é bem difícil, né? Mas, assim, eu reentrego, né, na questão realmente da qualidade do produto, né? Então, o quanto isso é importante para o paciente, né? O quanto ele tem de ganho, o quanto ele tem de olhar humanizado, holístico, né? Então, assim, para os pacientes que não conhecem, né, e tiver interesse de conhecer, pode estar indo na unidade, a gente vai apresentar como é que funciona, né? Então, a gente está sempre disponível, né, para a gente mostrar como é que funciona, mostrar toda a equipe e o contexto de que ele vai entrar, né? Então, assim, para que as pessoas comecem a entender que esse é o conceito do futuro, né? E que, para eles, é a melhor escolha a ser feita, né? Então, a gente está disponível lá no H-Menor Empresarial, no 6º andar. Então, querendo conhecer melhor e próximo, pode estar indo na nossa unidade. Tem também, é possível pelo 21035000 pedir mais informações sobre o Pleno, ou como é que faz também, sim, né? Pode sim. Virtualmente. Eu falo ir lá na unidade porque ele vai sentir um pouquinho do atendimento humanizado, né? Melhor, Diferente. Eu estou muito tecnológica, viu? Só no... Pode, No 21035000 WhatsApp também, você obtém informações. Felipe, e dentro daquilo que você está aí dentro dos planejamentos, queria que você desse a sua mensagem final para dar aí um spoiler também do que são as coisas novas que vêm para o Pleno. Especificamente para o Pleno, como a gente discutiu até agora, o intuito é realmente garantir cada vez mais acesso e mais segurança. Então, além do produto ser muito importante e muito resolutivo, muito humanizado, como a gente tem discutido até aqui, a gente garantir que ele também tem muita qualidade e muita segurança. Então, todos os esforços que a gente vai envidar junto às equipes e a todo mundo que participa desse processo, na rede de referência, de contra-referência, é para justamente garantir que o cliente que vai para o serviço, que muitas vezes não tem o conhecimento ali
técnico para entender a quantidade de exigência, de trabalho e de dedicação que a gente faz para garantir que tudo aconteça ali para ele da melhor maneira, com o melhor tempo, com o melhor diagnóstico, com a melhor continuidade de cuidado, né? Independente, né, de onde ele estiver, se é no pleno ou não. Sim. Então a ideia é conectar ele em toda essa cadeia de negócio que a gente possui para garantir mais assertividade e mais segurança. Tá? Então essa é a nossa mensagem, essa é a nossa missão. A gente trabalha todos os dias, então no dia da certificação a gente outorga um trabalho muito longo, de muito tempo, com muitas mãos. Gestado por muitos tempo. meses. É isso aí, muitos cabelos brancos, mas que vale a pena, vale muito a pena. E a gente que é colaborador, só um adendo, é cliente do Pleno. Sim. Então a gente usa o Pleno, eu particularmente gosto muito, minha família também. Fazendo inveja, né? Sou testemunha. São embaixadores, né? Embaixadores. Nossos embaixadores. E eu gosto do produto, sou um case de sucesso, posso dizer, porque nunca tive nenhuma dificuldade, e pelo contrário, é bem acolhedor, bem abrangente. E a gente vai qualificar isso cada vez mais. Aí, ó, Coisa o boa. NPS ao vivo. Sim. Ao vivo e em cores. É. Jailma, você quer falar algo para finalizar esse momento que foi tão rico? Assim como é importante a gente conhecer, né, nossos serviços, saber aquilo que talvez muitos clientes do Pleno também não tenham essa consciência, e vendo aqui tudo isso sendo apresentado, vendo as dúvidas que a gente tem, para eles muitas vezes possam dizer, nossa, eu tenho orgulho, né, agora de fazer parte dessa história, de ser um usuário, de ser um cliente. Então, a gente deseja assim, que boa sorte e confiamos que vocês vão conseguir essa certificação. Então já fica o convite para voltar com a certificação. Isso, se Deus quiser. E aí volta aqui para cantar a vitória. Voltaremos. Vamos embora. E todo mundo aí do outro lado torçam também para dar tudo certo. E é sempre uma honra estar aqui. Eu aprendo muito. Cada podcast eu aprendo mais. São imersões que a gente faz na Unimed. Inclusive, seria assim, essencial que colaboradores, prestadores, enfim, pessoas envolvidas da Unimed, de fato, sempre acompanhassem esse podcast para ter noção da empresa, de como a gente conhece ainda mais profundamente a empresa com testemunhos. Das missões desse podcast é trazer e deixar disponível lá um conhecimento para que as pessoas entendam o que tem por trás de tudo que é entregue. Né? Por exemplo, uma pessoa que é muito da sede, tipo eu, ou do hospital, então ouço falar do pleno, porque o pessoal, eu vou fazer uma consulta, eu vou lá no pleno. Mas aí eu ouvi, né, a coordenadora do pleno falando. Então, o Cátia está aqui explicando para a gente o que é, detalhando, tirando as dúvidas. Eu fico igual o Nazaré mesmo, fazendo as contas, porque eu estou no plano. Qual é o meu plano? Tem algumas atividades que a gente faz no off. Né? Nem todo mundo consegue ver. Então, às vezes, eles começam a misturar que é um ambulatorial. Né? Mas não é. É muito além, mais do que isso. Então foi um prazer recebê-los aqui, estar mais uma vez. Obrigado. Dividir mais uma vez essa bancada com o Dr. André Muniz, nosso prazer diretor. Nosso. Realmente foi um momento muito legal. A gente atingiu, eu acho que até superou as nossas expectativas. E espero que quem esteja aí acompanhando também tenha tido as suas expectativas superadas, ou seja, tenha ficado encantado com tudo que a gente falou aqui. E se sente saudade, faz o quê, doutor André? Olha lá no Unimedcast, assiste várias vezes, compartilha, faz girar aí essa informação. A gente aguarda você nos outros episódios. Vem com a gente. Até uma próxima vez. Obrigado, Felipe. Obrigado, Kátia. Obrigado. Realmente um prazer ter vocês aqui. Até mais. Tchau. Até logo.